Uma das referências arquitetônicas da cidade de São Paulo é exatamente essa, a grande estação Júlio Prestes. Uma estação que foi criada, projetada em 1925 por Cristiano Stockler Neves e Samuel Neves, arquitetos bastante críticos para a época, mas que só foi entregue, inaugurada em 1938. E o objetivo era justamente transportar o café do Oeste Paulista até o Porto de Santos, né? Inclusive o norte do Paraná. Porém, com a sua inauguração tardia em função de vários problemas políticos, sociais e econômicos que aconteciam naquele período, né? Tais como a Revolução de 1930, de 1932, né? A própria Semana de Arte Moderna, que ia contra os princípios da arquitetura do edifício, além, obviamente, da quebra da Bolsa de Nova York, influenciaram bastante na conclusão da edificação. Já em 1938, quando da sua inauguração, o movimento de trens e de bondes já era pequeno na cidade, que crescia assustadoramente, dando vez, então, obviamente, ao rodoviário, né? Ao transporte rodoviário. Isso fez com que a estação ficasse, obviamente, parada por um longo período, né, em declínio, mas na década de 90, né, com o objetivo de revitalizar esse espaço, foi criada aqui a Grande Sala São Paulo, com o objetivo de voltar o glamour da cidade, né, revivendo a nostalgia da música. Né? E assim foi feito. E é isso que nós vamos mostrar para vocês hoje, um pouco da história, né, da Sala São Paulo e também da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que marcam presença aqui. Venham comigo. Aqui então, a entrada da Sala São Paulo, né? E funciona nesse mesmo edifício da estação Júlio Prestes também a Secretaria da Cultura do Estado, né? Em conjunto. Então, aqui é, na verdade, a casa da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, né? Com essa entrada bastante monumental, né? Com algumas réplicas aqui de características da mitologia greco-romana, né? E reserva assim, um espaço muito interessante para quem gosta realmente da arte, né, da arquitetura, da música, um espaço bastante interessante que você precisa conhecer. E logo aqui na entrada então da Sala São Paulo, né, dentro do que seria a antiga estação ferroviária, nós temos esse espaço chamado de Salão dos Arcos ou Hall dos Arcos, né? E aqui a gente pode perceber todo o trabalho do arquiteto que fez a restauração, Nelson Dupré, em justamente conciliar o antigo e o novo, né? Sala dos Arcos justamente em função dessas grandes arcadas, né, que se constituem ao longo de toda a sala, lembrando um pouco do que seria um movimento de trens, né? Então sempre conciliando o antigo com o novo. Outro detalhe bastante interessante, em todas as construções, todas as salas que a gente passar, a gente vai encontrar referências do café, porque foi para isso que foi construída a estação, para o escoamento do café do interior paulista. Então nós vamos encontrar, por exemplo, na clarabóia, bem na parte superior, folhas de café em torno de toda a clarabóia, né? Lembrando da riqueza, o chamado ouro verde. Aliás, a primeira locomotiva que fez esse trajeto chamava-se Ouro Verde, em referência ao café. E também aos detalhes do piso, né, que nós encontramos em todos os pisos, toda a extensão do piso, representação da flor do café. Então, o café, na verdade, foi o que movimentou tudo isso lá na década de 20, né, e meados da década de 30, e tudo isso foi aproveitado dentro da estruturação da Sala São Paulo. Na sequência da visitação, este aqui é o hall principal, né? Realmente um salão bastante glamuroso, e aqui você vai encontrar também as marcas do café, as flores do café no piso, as ramas de café, as folhas de café na arquitetura, incrustados nas pilastras, né? No próprio teto. Tudo aqui faz referência ao café, que era, na verdade, a grande referência da estação, né? E esse lado aqui, neste lado, nós encontramos a antiga bilheteria, onde as pessoas compravam os bilhetes, né, para embarcar na primeira, segunda ou terceira classe, né, dos trens que iam em direção ao extremo oeste do estado de São Paulo, né? E ficou mantida aí até hoje, toda em madeira, né, em material riquíssimo, né,
e que ficou hoje praticamente desativado. Esse aqui é o chamado espaço foyer, que é exatamente o local que dá acesso à plateia da sala de concerto, a chamada Sala São Paulo de fato. E o destaque aqui do foyer fica por conta exatamente dessas passarelas, que dá acesso ao mezanino da sala, de onde você tem outro ângulo de visão dos espetáculos. Então eles são todos suspensos, em direção ao mezanino, reforçados, e não agrediram de maneira nenhuma a estrutura do prédio, nem fisicamente, nem visualmente. Então ficou bastante harmonioso, porque sempre a preocupação, como eu disse anteriormente, do Nelson Dupré, era justamente fazer o trabalho de revitalização e restauração, obedecendo o ontem e o hoje, numa perfeita harmonia. Então o objetivo aqui é fazer com que se coexistam a tecnologia, a história e a arte de uma forma bastante harmônica. E ele conseguiu exatamente isso com essa obra. Esta é a Sala Estação das Artes, um dos pontos altos da visita aqui na Sala São Paulo. Aqui, na verdade, na época da estação, era onde embarcava a segunda classe, a chamada segunda classe. E a gente percebe isso em função do piso, que era mais simples do que o da primeira classe, que era da sala anterior. Mas os destaques aqui dessa Estação das Artes ficam por conta dos dois vitrais que nós temos nas duas extremidades da sala. Um deles é exatamente esse que está aqui, que faz menção, então, à agricultura, ao comércio e à indústria, segundo os deuses gregos, da mitologia grega. Então a gente pode perceber um pouco da questão da influência agrária, do cultivo, obviamente, do café, e a estação e a linha do trem que passa ao lado, no primeiro vitral. Depois a gente pode perceber também a indústria, a transformação. E no último painel nós vemos então a representação do comércio. Então isso mostra realmente a força que o café representava para a cidade. E os vitrais foram feitos, obviamente, pela Casa Conrado, a famosa Casa Conrado, que fez todos os vitrais do mercado municipal, de vários ambientes aqui da cidade de São Paulo, uma casa consagrada. Já nesse outro vitral aqui da Casa Conrado, nós podemos ver uma evolução. O café, vindo pela estrada de ferro do interior de São Paulo, nessa parte do meio. O Porto de Santos, recebendo, obviamente, esse café no último detalhe. E no primeiro detalhe do vitral, nós encontramos já a cidade desenvolvida, a cidade de São Paulo, rica em função, obviamente, do desenvolvimento que o café proporcionava a ela. Então, é uma história, uma sequência histórica bastante interessante. E chama também a atenção para o destaque do lustre napoleônico aqui, que é realmente da época da estrada de ferro, da estação, e que está guardado aí até hoje como uma referência icônica da estação e principalmente aqui da sala da Estação das Artes. E esse espaço aqui seria então o local de embarque da chamada terceira classe naquele período. Hoje praticamente a linha ainda existe em funcionamento e abriga então a linha 8 da CPTM Diamante, com destino à estação de Itapevi. É a única linha que está em funcionamento aqui na antiga estação. Mas todo esse glamour permanece, mantido até hoje. E o mais interessante é como é que você faz uma adaptação de uma estação ferroviária para uma sala de concertos, onde você tem várias salas de apresentações, como a que nós vimos até então, em perfeita harmonia. E obviamente, trabalhando essa questão da harmonia entre o ontem e o hoje. E é exatamente esse o grande destaque da Sala São Paulo. É promover o antigo e o novo em perfeita harmonia com uma ótima qualidade acústica, que é o que, na verdade, destaca a sala perante aos palcos aí do mundo. E nós vamos mostrar para vocês a sala de concerto, a chamada Sala São Paulo de fato, que mostra exatamente esse trabalho que foi feito aí de ótima qualidade acústica. E essa então é a verdadeira casa da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.
A USESP foi fundada em 1954, porém ela não tinha uma casa, um local para realmente ela ensaiar, enfim, e ser sede, né, dos músicos para as apresentações. E, obviamente, com todo esse trabalho no final da década de 90, ela veio para cá a partir da inauguração em 1999. 9 de julho de 1999, a Sala São Paulo foi inaugurada e aí sim a USESP passou a ficar abrigada exatamente aqui, ter a sua própria casa. Como vocês podem ver, é um espaço renomado, sofisticado, uma das melhores salas de concertos da América Latina, uma das melhores do mundo. Então, um espaço que foi muito pensado para que fosse construída realmente essa sala com essa acústica perfeita. Aqui, na verdade, antes do restauro e da reforma, era um jardim de inverno, que tinha aí mais ou menos 1.000 metros quadrados. E foi aproveitado, foi descoberto que aqui teria uma acústica perfeita para se instalar esse tipo de sala. E todo um trabalho de restauro feito pelo arquiteto Nelson Dupré obedeceu exatamente isso, ao ontem e o hoje, e toda a harmonia de isolamento acústico. Então, é perfeita em relação a qualquer tipo de apresentação, seja numa orquestra de câmara, seja numa orquestra sinfônica, seja através de uma apresentação simples, todo tipo de som aqui é perfeitamente harmonioso. Todos os detalhes foram pensados exatamente isso, nessa qualidade e excelência de apresentação. Por exemplo, as cadeiras, Essas cadeiras, elas foram todas estudadas e preparadas para que, se uma apresentação tivesse metade da sala ou tivesse com lotação completa, tivesse o mesmo sentido de som, de forma que realmente não tivesse nenhuma variação. Então, tanto nas espumas, na forma das madeiras, nos balcões que nós encontramos em volta da sala toda, essas madeiras foram totalmente adaptadas para que realmente o som tenha um efeito, isso bata nas madeiras e repercuta da mesma forma única para todo o ambiente. O teto, o grande destaque fica por conta do teto, que é controlado por 15 placas de elevadores. Então esse teto ele é móvel, ele desce dentro dessa altura toda aí de 24 metros, que é o pé direito da sala. Esse teto ele vai se abaixando por controles de computador, se harmonizando de acordo com o tipo de apresentação, com o tamanho da orquestra ou o tamanho do grupo musical, enfim, tudo é harmoniosamente organizado, tudo muito pensado. Todas as reentrâncias que foram pensadas, através das adaptações das madeiras em toda a sala, foram pensadas exatamente para que não houvesse nenhum tipo de eco e que esse isolamento acústico fosse perfeito, principalmente por estar dentro de uma estação ferroviária. Então, ela é um exemplo, na verdade, de espaço de concertos para o mundo. Um espaço realmente bastante consagrado e, acima de tudo, glamuroso. Quando da restauração, esse trecho aqui da Sala São Paulo ele foi rebaixado, esse piso foi rebaixado para que, obviamente, houvesse sustentação e contribuísse para a acústica do espaço. Além do teto, como eu disse, que ele é movimentado para cima e para baixo de acordo com a característica da apresentação, também nós temos um elevador de piano. O piano desce até o subsolo e sobe nas apresentações. Além disso, nós temos o coro aqui atrás, um local de destaque também, que é onde normalmente se acomodam as apresentações de coro. São 1.484 lugares, mais assentos preferenciais, 15 assentos preferenciais devidamente especificados. Na verdade, é bastante cômodo e bastante luxuoso o espaço, com tecnologia de primeiro mundo. Um espaço bastante interessante aqui da Sala São Paulo é esse corredor, que dá acesso, obviamente, aos camarins, para que os apresentadores se preparem, obviamente, para as apresentações. Um espaço bastante interessante, que pouca gente conhece. Inclusive, deve ter alguém ensaiando por aqui. Sejam bem-vindos ao camarim número 8 da Sala São Paulo, um espaço reservado exatamente para que as pessoas se apresentem, se inspirem para a grande apresentação na devida sala. Imaginem quantas pessoas
de renome não passarem exatamente por essas salas, né, se preparando, né, para fazer uma grande apresentação. São os bastidores da Sala São Paulo. Para quem quiser realmente assistir uma apresentação aqui na Sala São Paulo, existem 3 pontos, né, 3 pisos específicos. A plateia, né, central, este que nós estamos aqui, que é o mezanino, onde você tem os balcões e mais essa ala das cadeiras, né, e o primeiro andar, né, que está coberto nesse momento por elevador, como eu disse anteriormente. Esse elevador ele é composto de 15 placas de 7,5 toneladas, e ele abaixa, sobe e desce de acordo com a apresentação que você vai ter, justamente para se manter a mesma qualidade de som de acordo com o perfil da orquestra, do grupo musical e também de acordo com o número de pessoas que estão ocupando a sala, né? Uma tecnologia de primeiro mundo, né? Agora a gente não consegue ver porque justamente o teto está rebaixado, encobrindo então o primeiro andar, né? Mas é uma tecnologia fantástica, né, que garante realmente a qualidade do som. Segundo Khalil Gibran, a música é a linguagem dos espíritos. A Sala São Paulo se propõe exatamente a fazer uma viagem fantástica pelo mundo da música, unindo nostalgia, arte e cultura, dentro de um panorama tecnológico de primeira linha. A Sala São Paulo fica na Praça Júlio Prestes, número 16, nos Campos Elíseos. O seu site, salasampaulo.arte.br, garante o acesso e as informações da sua programação. Com estacionamento ao lado, a sala vai te proporcionar uma experiência inédita. Esperamos que tenham gostado e espero vê-los no nosso próximo episódio. Até lá!